Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Agradecemos mais uma vez ao nosso presidente, Dr. Arthur Marques, a diretoria executiva e a nossa coordenadora, doutora Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Projeto Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca, junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados e escritores. Hoje, o nosso convidado é o associado e escritor Nivaldo Liguori. Nivaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu já vou lhe pedir para falar quem é Nivaldo. Muito obrigado. É muita alegria que eu estou vindo aqui fazer essa entrevista e eu, a princípio, acho que vai ser a entrevista mais estranha com um escritor, né? Eu vim da região de Marília, mas eu fui lá para Marília para estudar em 78 e eu entrei na associação em 2001 até a convite da dona Carmen Urânia Mafia, que era uma conselheira da delegacia regional lá de Marília, que ela sempre ia lá no meu trabalho na unidade regional do Tribunal de Contas. E ela até elogiava muito as plantas que nós tínhamos lá e até as árvores frutíferas que nós tínhamos plantado no terreno do próprio tribunal lá. E ela elogiava muito de aproveitar essas áreas. E ela me convidou, eu entrei para a associação, então, em setembro, em 2001, porque eu tinha meus filhos pequenos à época, né, e eu achava interessante, assim, que a gente, morando no interior, a gente não iria muito para o campo, então eles preferiam onde? Para praias, né? Então, o que nós mais utilizamos até hoje foi as colônias de praia, né? Ubatuba, mais de todas, a de Guarujá, né, que é uma maravilha, e outras também. E eu entrei no Estado em 78, então na educação, depois eu fiquei estudando em Marília, fiz 3 faculdades, né? Fiz economia, administração, contabilidade. A quarta não concluí, que era direito, aí eu tranquei a matrícula, não voltei. Aí depois eu vim também pedir exoneração no Estado, vim trabalhar no Banco Comíndio aqui em São Paulo, acabou o banco, aí eu retornei para Marília para trabalhar na coletoria estadual como exator. Depois eu fui para a Delegacia Regional Tributária, trabalhei um tempo na Inspetoria Fiscal. Aí eu fui ser contador da Secretaria da Fazenda, em Marília também. Foi quando também um colega que tinha trabalhado no tribunal me fez a inscrição no Tribunal de Contas. Aí eu fui aprovado, abri as regionais, e eu entrei em março de 89 na regional do tribunal em Marília e me aposentei em setembro de 2016. Nesse tempo eu fiquei 14 anos como diretor regional. E essa é uma parte assim profissional, né? Tem uma jornalista, de maneira que ela foi falar comigo, ela falou assim, ó, o homem dos números escreve e também faz alguns trabalhos manuais com madeiras, né? Eu falei assim, é muito estranho realmente, né? Uma pessoa que não é nem dessa área, né? De como surgiu isso, na verdade, eu não era muito interessado em ler poesias. Eu lia muito, assim, romances, outros livros. Uma colega minha me incentivava muito a ir na biblioteca a pegar livros. Gibis, assim, eu tinha uma coleção de mais ou menos 1.200 gibis, né? Então eu lia muito livros. E aí um dia ela me disse assim, ó, você vai escrever um livro ainda. Eu falei, bom, vai ser difícil, né? Mas quem sabe? Eu não escrevi um romance como eu imaginava e acabei escrevendo algumas poesias. Então, desde 76, escrevi a primeira poesia. Depois, assim, era muito raro escrever também. Mas aí quando eu fui para Marília em 78, né, aí eu passei a escrever mais, talvez anos 78, 79, os anos 80, que eu fiquei em Marília e também um pouco em São Paulo, foi a época que eu mais escrevi. A partir de 89, quando eu entrei no tribunal, talvez em razão de viajar muito e também cuidar muito tecnicamente das partes do trabalho, foi ficando mais assim, relegado um pouco de escrever. E escrevo ainda, né? Depois nós vamos até falar das obras que eu talvez eu estou terminando, que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas assim, foi muito interessante assim, eu voltar a escrever muito.
E aí vai entrar uma outra coisa muito estranha, que apesar disso eu nunca procurei uma editora para publicar uma poesia que fosse, né? Eu tenho 7 livros, né? Todos eu mesmo digitei, mandei encadernar, tenho 2 exemplares cada um, mas eu nunca procurei uma editora para fazer qualquer publicações. Participei de coletâneas, de concursos, né? Os de coletâneas eu participei em razão dos objetivos sociais e também a da divulgação da cultura. O Caçador de Poetas, por exemplo, foi um livro para arrecadar dinheiro para a Fundação Rotária para contribuir com projetos, né, sociais. E esse livro aí que eu vou falar também, já que estamos falando de livro, Poesia na Escola, né, que é o verso e prosa, também. Alguém leu uma poesia minha numa página do Recantos da Letra e me convidou para participar, se eu não gostaria de participar, para fazer um livro para distribuir para as escolas e bibliotecas públicas. Aí eu acabei participando disso também, mas eu mesmo procurar uma editora para isso jamais fiz. Certo. Agora, a respeito da carreira literária, né? Você já nos falou um pouco sobre a sua carreira literária, mas como é o processo criativo ao desenvolver suas obras? Isso também assim é uma coisa que muitas vezes é também inexplicável, né? Até para eu mesmo, assim, que assim, eu tenho hoje em torno de 700 e poucas poesias, né? Eu acho que entre umas 400 ou mais eu escrevi dedicadas às mulheres. Mulheres assim, ó, que eu conheci, que eu vi, que falou alguma coisa, assim, então, e quando eu estou escrevendo para aquela pessoa. Né? Raramente eu faço correções no que eu escrevi para ficar verdadeiro o que eu escrevi, que era aquilo naquele momento. E eu entrego também essas poesias para as pessoas que eu escrevi. Né? Então, assim, o que me levava a essa inspiração? Tantas coisas, assim, que eu até relacionei, que seria um livro, só se fosse falar todas, né? Que foi quando eu comecei a escrever mais. Então eu escrevia sobre a vida, a visão da vida, o que eu via na mulher, no rosto, nos cabelos, nos olhos, na boca, no que ela falava, nos gestos. Escrevi para quem eu nem sabia quem era, né? Escrevi uma poesia para uma pessoa que depois ela começou a chorar tanto que eu não sabia o que fazer com a pessoa. Uma outra que eu escrevi, essa também foi interessante, que eu entrava no ônibus, ela sempre estava no meio de 2 caras. Ela me cumprimentava e perguntava se estava tudo bem, eu também não sabia o nome dela. E ela fazia educação física na mesma universidade que eu estudava. Quase um dia eu encontrava ela no ônibus assim, aí um dia eu peguei e escrevi uma poesia para ela. E aí um colega que ia comigo, eu falei assim, cara, eu vou entregar essa poesia para ela. Ela falou, cara, você não sabe se aqueles caras são o namorado dela ou o marido dela? Eu falei, não, mas eu vou entregar a poesia. Ele falou, então eu vou embora na frente, aí você entrega. Aí eu fui diminuir o passo, ela veio, eu peguei e entreguei mesmo. Falei, olha, escrevi essa poesia para você, entreguei e fui embora. Aí eu estava lá no meio do corredor da faculdade, lá, assim, ouvi assim, bem alto, gritando no corredor, ô Nivaldo, né? Porque ela estava bem, um corredor enorme assim, né? Ela falou assim, eu quero falar com você. E veio lá correndo, assim, ela falou assim, você escreveu isso para mim? Eu falei, escrevi. Ela falou, você não acredita. Você escreveu ou copiou? Eu falei, não, escrevi. Então eu fiquei amigo dela, assim, né? Ia na casa dela, tudo, né? A gente manteve uma amizade. Então era interessante nisso, assim, eu escrevia e entregava para as pessoas, né? E depois fui escrevendo para outras pessoas, para homens também escrevi para o meu pai, uma para mim, outra para o meu filho, mais uns amigos, né? Para minha filha também escrevi, e para minha mulher tem um livro que eu escrevi para ela, que é um livro que é uma história de amor, que hoje tem 144 poesias que eu escrevi para ela. Né? Então essas daí foi específica para ela, assim, o que eu estava sentindo, o que eu via quando a gente discutia ou não concordava, era coisa assim. Eu vivia aqui em São Paulo, a gente se encontrava muito, então você tem essa vivência, né? A gente ia sair de domingo, ia para o cinema, no museus, coisas assim. Então foi assim, criando. Mas assim, eu não existe assim uma coisa específica de eu escrever, assim, eu já escrevi para tudo, né? Eu já escrevi até para máquina de escrever. Eu escrevi com uma goteira do telhado da minha casa que ficava teimando pingar do lado da minha cama. Falando para ela do barulho que ela estava fazendo para você. Né? E ela pingava, eu mudava de lugar, parece que ela andava também. Né? Então a máquina de escrever, eu cheguei um dia lá no meu serviço de manhã, aquele frio assim no mês de julho, aí eu comecei a escrever, doía até os dedos. Aí eu peguei e escrevi uma poesia para a máquina de escrever.
né? Então, assim, eu escrevi para o sol, para a lua, para a brisa, para as árvores. Imagina uma árvore pendurada num barranco, numa estrada, numa zona rural, né? Eu ia caçar de estilingue, pescar nos rios. Aí eu via aquelas árvores, eu escrevi uma poesia falando nisso. E até um dia que deu uma ventania e derrubou realmente essa árvore no meio da estrada, impedindo o trânsito das pessoas, né? E depois tiveram que ir lá cortar para retirar. Então eu escrevo as coisas assim do dia a dia. O próprio linguajar das minhas poesias, ele é bem simples, né? Assim, para as pessoas não ter que ficar interpretando, porque muitas vezes você tem que interpretar a obra, e ver o que a pessoa estava pedindo. É interessante isso, mas ele é tão simples que fica de uma fácil interpretação, né? Então eu escrevo assim para a pessoa, quando eu estou falando de você assim, como se eu estivesse vendo a foto, né? Então coisas bem simples, palavras simples, mas eu escrevi sobre as ilusões, as desilusões, sobre borboleta, flores, florestas, rio, maré, tudo, né, que mais pode imaginar eu escrevi. Essa seria uma das nossas perguntas, Nivaldo. Então né, até que são da forma 744, tem assunto para tudo aí. Sim. Tem agradecimento da minha mãe, ao meu pai, né, agradeço a Deus também todo dia, sabe, assim, ó, desacredito às vezes também, né, mas é mais ou menos isso, assim, né. Então foi uma época, assim, principalmente de faculdade, assim, que a gente conhece muita gente, eu escrevia muito, né. E por falar nisso, um dia me perguntaram se eu demorava para escrever. Isso depende muito. Acho que a poesia mais rápida que eu escrevi, que até hoje eu não sei como foi possível, porque todas as minhas poesias elas têm 6 estrofes de 4 versos. É meio padronizado isso, né? Das primeiras, não, né? E eu tenho uma outras que também não são, mas a maioria são assim. Eu escrevi acho que em 3 ou 4 minutos uma poesia. Eu escrevi uma e na sequência eu escrevi. Mas o dia que eu mais escrevi foram 14. Assim, que eu sentei assim, comecei a escrever, eu escrevi 14 numa sequência, assim, ó. E é gozado que eu começo a escrever assim, eu vou falar assim sobre as flores. Eu começo, não sobre o tema definido, mas era pensando nisso. Raramente acontece de falar talvez das flores, já escrever de novo, eu tenho que voltar para fazer outra das flores, porque eu não escrevi das flores. E era mais ou menos assim, sem muita... Eu tinha um roteiro, mas mudava muito, né? Faz parte, né, do escritor. O escritor é isso, né? Vai a criatividade. Um escritor que não foi publicar livro nenhum, né? Sim, mas... nem vai ficar nos anais das histórias. Né? Vou deixar um para minha filha e outro para meu filho, dos meus livros, para eles que um dia quiser guardar ou reler. Nivaldo, pode compartilhar um pouco assim sobre as coletâneas premiadas como Caçador de Poetas e Poesias na escola? Então, essas aí foram obras assim, né? Vamos dizer assim, era justamente o benefício de arrecadações financeiras, o Caçador de Poeta, porque não eram só poesias, tinha crônicas, foram vários autores convidados a participar, inclusive nós pagamos para fazer o livro, né, que era a venda do livro que era para arrecadar recursos para as entidades, né? Inclusive eu fui lá num evento que houve na conferência em Águas de São Pedro, que era do Rotary, ajudar a vender os livros lá, né? E o dinheiro arrecadado foi para a Fundação Rotária para investimento em projetos, né? E a poesia na escola era justamente porque eu tive essa alegria de participar, que era para levar o conhecimento, a cultura para as crianças nas escolas, onde estão a base de tudo. Muito embora talvez a cultura e a educação no nosso país não é valorizada, nem os mestres são, né? Mas assim eu achei interessante porque a criança talvez lendo, como eu comecei a ler desde pequenininho, né? Talvez, quem sabe, nós vamos mudar alguma coisa no dia a dia. Então é mais ou menos isso, assim, o objetivo dessas coletâneas, né? É lógico que eu nunca recebi nada, nem direitos autorais, nem pretendo isso na minha vida, nada, né? Mas foi com esse intuito, né? Tudo que eu faço hoje em dia não tem assim para arrecadar dinheiro para mim, não. Ou é para entidades, ou eu ajudar com o meu trabalho uma entidade, coisas assim. Além dos livros inéditos, sabemos que está concluindo um livro de poesia e outro de crônicas e contos. Pode nos dar uma prévia sobre esses projetos? Bom, crônicas e contos, eu não escrevo muitos, né? Embora eu participe até no concurso da associação, né? No último, a minha crônica Nostalgia foi classificada em 3º lugar como uma poesia
também foi classificada em terceiro lugar, que é chamada Latitude e Longitude, né? Então, eu participei, assim, nesses 2 concursos de poesia. Estou participando agora de um que é o livro total, mas não pode ser divulgado nenhuma das obras, não pode ser nem aparecido em qualquer site, nada, mas esse está em andamento. Então, crônicas e contos, eu também resolvi só digitá-las para encadernar, eu não sou de escrever muito. Eu também participei no concurso quarto com uma crônica chamada Sem Ideias. Essa crônica ela nasceu porque uma colega da sala de aula, ela falou assim, eu não fiz a redação para a professora hoje da língua portuguesa porque eu estava sem ideia. Ela falou assim, ó, você que escreve, faz uma para mim. Aí eu peguei assim na hora, ali assim, né? Falei, o que eu vou escrever para você assim, né? Não tem ideia. Aí eu comecei escrevendo, né? Se eu tivesse uma ideia, transformaria essa ideia em outra ideia, né? E fui assim. E aí eu peguei, entreguei lá para ela, entregou para a professora, só que depois eu reescrevi isso e realmente a crônica se chama Sem Ideias, porque tem 100 palavras e ideias na crônica. É por isso. Sem ideias, por causa disso, né? Então foi a crônica que eu participei do quarto concurso e ela ficou em 6º lugar no estado também, essa daí. E agora, as poesias assim que eu escrevo, hoje eu já estou escrevendo, né, esse outro livro, que talvez deve ficar até mais concluído, embora os de contos e crônica tem mais páginas, mas são menos obras. Eu acho que eu devo ter só uns 16 por aí, né? Só que tem umas mais extensas, né? Que nem sei se seria bem... Eu acho que tem uma certa confusão entre contos e crônicas, muitas vezes, né? Porque contos, para mim, seria a ficção, uma coisa de eu falar assim do Saci Pererê, essas coisas assim. Crônica é como se eu estivesse convivendo com aquilo, vivendo. Isso. O crônico não, eu estou narrando, estou contando, né? E eu participei de uns concursos que parece que isso não ficou bem entendido, então eu dei uma abandonada disso, né? Mas as poesias assim, ultimamente, até em razão de muitas coisas que aconteceram no país, eu escrevi várias poesias, eu devo estar com umas 60 prontas, e geralmente os meus livros têm em torno de 100 poesias, então talvez estaria faltando 400, que eu achei que até o dia 31 desse ano eu terminaria, mas provavelmente isso não vai ocorrer, porque eu também tenho feito outras coisas, inclusive trabalhos manuais, coisas assim. Mas está lá, estou fazendo, essas que eu já tenho, elas estão digitadas ali, e também já está numa formatação de um livro, né? Mas não está pronto para ser encadernado. Quem sabe eu consigo terminar, ou não sei se a minha régua vai vencer antes, né? Certo. Há alguma experiência, Nivaldo, em particular, que tenha inspirado uma de suas obras? Assim, na verdade, assim, né, o que aconteceu assim, de eu escrever, vamos dizer assim, eu sempre fui de escrever muita carta também. Eu correspondia com muitas pessoas, assim, quase de todos os estados do Brasil, né? Então, talvez de eu escrever, assim, eu escrevia cartas com diálogo. Eu escrevi uma carta uma vez que tinha mais de 6 metros. Nossa! Né? Então, assim, tinha diálogos, assim, como se eu tivesse telefone. Antigamente, telefone era um negócio raro, não é que nem celular hoje, né? Até você tinha que ir na teléstica guardar na fila para ser atendido na cabine, né? Então, talvez eu talvez escrevendo uma carta para alguém como se eu estivesse telefonando para ela, né? Coisas assim. Então, eu fui escrevendo, assim, o que me inspirava muito era o dia a dia, assim, de eu ver as coisas, assim, e falei, nossa, como é interessante isso, né? Então, assim, ó, sabe, isso me levava a escrever, talvez levar para papel. Tinha vezes que eu passava em frente à rodoviária, lá via aquelas pessoas dormindo na calçada. Eu falei, nossa, como é triste ver isso. Aí eu escrevia sobre isso, de ver essas pessoas. Eu escrevia, talvez, de ver as borboletas nas flores, lá em casa, quando a gente morava na roça, naqueles pastos, né? Assim, aquelas invernadas, você via, tinha muitas plantas, árvores com flores, você vê muitas borboletas. Hoje a gente quase não vê aves. As aves mesmo silvestres estão indo para as cidades hoje em dia, né? Então, assim, todas essas coisas assim foi me levando a escrever, né? E, assim, de uma maneira fácil, mas também eu procurava escrever assim coisas assim que a pessoa ia ler e entender que era isso mesmo. Que nem eu falei, a árvore da estrada que caiu lá, assim, ó, né? É terrível você passar, se ver uma estrada, a raiz da árvore ali, ó, já exposta, aí dá um vento, ela tomba, né? Então morre ali a vida dela ali, né? Naquele instante. Então foi essas coisas assim do dia a dia que me levavam a inspirar assim, de escrever.
e talvez até como uma homenagem às pessoas assim que eu via, né, o jeito delas, sabe, os olhos, a boca, coisas assim, e eu achava lindo falar para ela isso de uma forma poética ali, ó, né, e fui escrevendo desse jeito assim no dia a dia. Certo, então você é o poeta, é isso, Nivaldo? Eu sou o poeta que não tem livro. Isso, quer falar um pouco sobre poeta? Assim, ó, sobre o poeta em si, né, eu tenho um livro aqui, Poeta, né, eu escrevi a poesia chamada Poeta, porque um dia me perguntou assim, como que seria o poeta? Sim. Né? Aí eu falei, acho que é melhor eu escrever primeiro, né, o que é um poeta, né? E aí eu trouxe até esse livro aqui, que tem a poesia, que é o Poeta. Aí eu posso ler, né? Sim, por favor. Então, poeta. Poeta é aquele que busca os sentimentos, procura ver o outro lado do beco, a saída, que vislumbra o que utiliza os pensamentos, entretido nos significados da vida. Poeta é ser sensível que escreve sobre a alegria, a dor, a realidade. Muitas vezes ainda se atreve a parafrasear sobre a felicidade. Poeta é quase indescritível e consegue presenciar passagens e cenas lindas, explica a felicidade, mas solitário prossegue, na tristeza que quase nunca finda. Poeta descreve o silêncio, interroga a brisa, retrata o amor, expressa sobre quase tudo. Nem sempre comenta onde pisa, nem diz porque o peito arfa mudo. Poeta é uma existência bela e estranha, percorre caminho sensibilizado, veleja a agonia que lhe acompanha e não enxerga os imprevistos martirizado. Poeta é um caminho, uma estrada. Poeta é inspiração, é sonho, é franqueza. Poeta é quem admira as encruzilhadas. Poeta é quem vê a alegria até na tristeza. Né? Então eu respondi isso para a pessoa. E quase todas as minhas poesias foram dedicadas a alguém. Eu tenho os registros do dia que eu escrevi, no local que eu estava, o horário e para quem eu escrevi. Eu tenho todos esses registros, por isso que eu sei que a minha primeira poesia foi escrita dia 18 de fevereiro de 1976. Em tese, das poesias é isso, né? Eu sei que nem todo mundo talvez leia poesias, mas eu adoro o livro físico ainda, né? Assim, de eu ler assim no computador, no celular, é até legal porque você pode ler em qualquer lugar, mas sentir o cheiro do papel, o cheiro da tinta não tem preço. Assim, ó, né? Eu tinha muitos livros, com as mudanças de casa que a gente vai fazendo, a gente vai tirando umas coisas, mas mesmo assim hoje eu devo ter assim livros assim que eu vou morrer, não vou conseguir ler todos. Mas acho que eu tenho uma biblioteca de mais de 350 livros ainda na minha casa, né? Então, assim, eu sempre fui comprando livros. Eu era estudante e sempre que tinha um dinheirinho eu comprava. Tinha um cara que, quando chegava os livros na livraria, ele levava lá no meu serviço para eu comprar, né? Aqueles livros pensadores, os economistas. Então, eu tenho coleções desses livros que são terríveis de ler, né? Mas também são bem profundos, assim. Então, assim, sempre tive esse cuidado de ter leitura. E meus filhos também, né? Meus filhos também... Sempre desde pequeno, assim, ó, eles assistiam a televisão, mas eles também sempre liam e iam fazer outras coisas, né? Desenhos, pinturas, todos eles. Né? Até minha mulher também faz uns quadros, tudo. Assim, acho que é uma família de arteiros. Sim. Lá, né? Todo mundo é arteiro lá em casa, assim, né? E a gente vamos fazendo isso, assim, no dia a dia, né? Escrevendo, porque eu acho que é interessante também, assim, a gente ler... Assim, eu digo assim, é quase se fosse uma fotografia. Você pega uma fotografia, pode ser lá de 1980, a hora que você bate o olho, você sabe, no momento te vem à memória aquilo ali, ó. O que estava fazendo naquele instante. Você pode filmar, não é a mesma coisa, né? A foto é aquilo, né? E o meu trabalho no tribunal também era como se fosse uma foto. Eu ia lá para fazer auditoria, era um registro daqueles atos que foram praticados ali, ó, né? E as poesias também é assim, então por isso eu evito de fazer correções nas minhas poesias. É lógico que talvez se agora eu for encadernar, ou vou mandar para o Facebook alguma coisa lá, que eu sempre, talvez de sábado eu publico alguma coisa, se tem uma palavra que talvez não está concordando muito, eu posso até fazer um ajuste, mas não talvez quebrar a rima, né? Que eu antes eu escrevia só com rima, depois é que eu mudei, você pode ver que poeta tinha rima. Até que uma pessoa, uma amiga minha, ela falou assim, eu gosto mais das suas poesias com rima, né? E se agora está escrevendo sem rima, eu falei assim, mas como que eu vou fazer rimar você comigo?
né? Ou eu com você, né? Sabe, eu respondi assim para ela, né? Mas assim, o problema de você escrever com rima é que você perde talvez mais tempo para você fazer a rima, né? E talvez perde o conteúdo do que o seu pensamento rápido ali, ó, né? E também essa é uma outra coisa que eu escrevi na minha vida, que eu nunca, né, fui desafiado, porque eu fazia parte da Associação dos Escritores de Marília. Eu ia lá, eram reuniões de sábado, e a gente tinha por costume a gente escrever uma mini crônica ou uma poesia, que eu acho de Marília daqui a 100 anos. Eu escrevia, a poesia está lá guardada comigo há 10 anos, para quando ela chegasse a 100 anos. Que eu achava como que ia ser Marília. Eu acho que não vai conseguir chegar àquilo que eu falei, mas eu escrevi. E também escrevi uma crônica sobre Marília, de quando eu cheguei em Marília, descendo na estação de trem, mas uma mini crônica. Então, falando que Marília tem, porque o Bradesco, ninguém sabe, mas a primeira agência, o Bradesco foi fundado em Marília. A TAM foi fundada em Marília. A Ilirã é de Marília. A Ilirã, de trás para frente, é Marília. Né? Então, assim, ó, Marília sempre teve uma certa vanguarda. Marília é o símbolo do amor e da liberdade, está lá. Por coincidência, eu trabalhei na escola chamada Escola Estadual Tomás Antônio Gonzaga, em Marília, que é o primeiro grupo escolar de Marília, né, que foi um poeta também, e justamente eu fui lá. Falei, nossa, tem tudo relação, né? Acho que eu sou de outra época ali. Ou seja, nada foi à toa, né? Parece que teve alguma coisa ali de, né, espiritual nisso daí. Mas eu também, assim, foi desafiado, alguém falou sobre haikais, né? Falei, nossa, haikai, mas o que é haikai? Né? Aí eu fui ver o que era haikai, né? E eu escrevi vários poemas em haikai, assim, ó, porque eles são os menorzinhos que eu tenho, né? Que eu vou falar sobre determinado tema, mas eu não posso dar título para isso. Eu tenho que, com as palavras, dizer o que eu quero, né? Sem dar título. Eu coloquei o título aqui, que eu vou depois até falar, mas só para mostrar para a pessoa o que significaria isso. Mas haikai, o primeiro verso tem que ter 5 sílabas, o segundo 7 e o terceiro 5. No total, ele tem que ter no máximo 17 sílabas. Né? Então, ele é bem esse objetivo e você tem que ser realmente conciso ali para fazer se entender. Por exemplo, assim, ó, eu escrevi sobre paixão. Outra coisa, haikai não tem pontos, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. O máximo que tem é uma exclamação, olha lá, no final, mas não existe nada de pontuação no haikai. Então, se eu quisesse falar sobre paixão, aí falando isso em haikai, o que seria uma paixão? Aí eu escrevi isso. Sonhos sonhados, olhos apaixonados, sonhos vividos. Isso era paixão. Da primavera, flores abertas, primavera despertas, os beijas-flores. Né? O tempo, o relógio, sobre o relógio. Ó, relógio. Isso. Tempo ligeiro, passos em descompassos, hora perdida. Né? Então, haikai é um negócio assim, a lua prateada, clareando estradas, sonhos concretos. Né? Então, assim, dessa inspiração, assim, ó. Por outro lado, também eu tenho a maior poesia que eu escrevi até hoje, que tem 978 estrofes. Ela sozinha é um livro, que se chama assim, O Menino que Assassinou o Presidente. É uma história contada em versos. Né? E essa história aconteceu, eu lembro como se fosse agora. Assim, ó. Eu tinha 2 provas à noite na faculdade. Eu estava estudando, eu morava na casa estudantil, residência estudantil, que é a autarquia que existia em Marília, fechada. Eu estava estudando para essas 2 provas que eu tinha à noite. Começou uma ventania, batendo porta, janela, aquela poeira, assim, um vendaval. Né? E eu estudando, eu falei, já pensou um menininho na favela, aquelas ruas sem asfalto, aquela poeira, igual aqueles filmes de faroeste, aqueles capim rolando ali na poeira, ali, né? E o menininho lá, assim, ó. Aí eu falei, mas já pensou ele com uma vela acesa dentro do barraco se pega fogo? Né? Em razão disso daí, eu comecei a escrever essa poesia, né? Falando do que aconteceu ali, daquele vento, daquela ventania. E acabei escrevendo essa poesia com 978 estrofes, que também é um livro que eu tenho, ele digitado. Né? Esse ninguém leu até hoje, só eu. Ninguém da minha família leu esse livro, que se chama-se O Menino que Assassinou o Presidente. E ninguém leu mesmo. Né? Ele demorou até para ser escrito, porque 978 estrofes, né? Eu escrevia, aí eu achava que eu ia parar na começou isso mesmo.
Como passou de 6, aí eu falei, puta, já que passou de 6, escrevi mais um pouquinho. Foi para 11, depois foi para 20 e poucos, e assim foi crescendo as estrofes, e chegaram em 978. Né? Mas está lá também sem publicar, sem nada, e também nem dá para publicar isso aí no Facebook, né? Todas essas páginas. O Facebook já vive me bloqueando, porque eu publico, e talvez eu tinha 4.000 e poucas pessoas no Facebook. Né? Aí, como quase ninguém tudo respondia, num dia só, falei assim, 2.500 eu vou eliminar hoje. Fui lá vendo quem de 2.500 apaguei. Aí eu falei, por que eu vou ficar mandando mensagem para esses que nem respondem, nem sei, né? Então eu preferi mandar para quem está respondendo. Né? Mas o Facebook vive me bloqueando mesmo. Em tese é isso, assim, ó, então da menorzinha a maior, todas essas coisas. Muito estranho talvez entrevistar alguém que escreva, que nunca pensou em procurar uma editora, ou mesmo fazer uma produção independente e publicar os livros, né? Infelizmente isso. Enivaldo, mas você já pensou, por exemplo, você escreve, nunca procurou, né, uma editora, mas você já viu o impacto que causou em algumas vidas? Que você escreve, sim, você muitos. Então, isso já ao meu ver, já é de grande valia. Quando né? meu filho nasceu, de alcançar. Quando alguém. meu filho nasceu, eu escrevi uma poesia para ele também, em primeiro instante. A minha filha, que é, vamos dizer assim, ó, ela vive viajando em mundo afora desde os 13 anos, né? Ela fez a universidade na Alemanha e também agora concluiu o mestrado lá. Eu escrevi a poesia Realidade para ela, falando assim, ó, como se fosse ela estivesse nas asas de um avião e agora ela se tornou em realidade o sonho que ela queria buscar. Né? E do meu filho, o primeiro chorinho que teve na maternidade dele, eu escrevi a poesia Realidade, que ele nasceu, o primeiro chorinho ali. Ó, né? Quando eu conheci minha mulher, né, por coincidência foi aqui em São Paulo, acho que eu vim para São Paulo só para conhecer minha mulher e voltei para o interior depois, né, eu escrevi a poesia chamada Segundo Sem Fim. Assim, ó, eu estava num restaurante e ela também, assim, eu olhei para ela, assim, os olhos ficaram gravados ali, ó, né? Aí eu escrevi a poesia, eu morava aqui na Liberdade, ó, pertinho, né? À noite eu escrevia ali na pensão, morava na pensão, eu estava chegando em Marília, de São Paulo, de Marília para São Paulo, e essa poesia, assim, depois de um dia eu entreguei para ela, depois de muito tempo. Aí nós viramos amigos, viramos namorados, e tivemos 2 filhos, agora estamos eu e ela morando em Marília, e nossos filhos, cada um levando a sua vida. Eu sei o impacto que isso criou, e assim, me satisfez muito, assim, ó, né, as coisas que aconteceram com as pessoas, de você ver a alegria, a pessoa falar assim, nossa, você me viu assim? Eu falei, não, você é assim, né? Porque muitos falavam assim, ó, eu não sou isso. Eu falei, mas você não pode você achar, né? Precisa ver o que as pessoas, como as pessoas te veem, e a gente é que se demonstra, né? A gente que tem que se mostrar também. É verdade. Nós precisamos encerrar o programa, mas eu agradeço, assim, mais uma vez a sua participação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tá. E eu gostaria, assim, para encerrar, então, né, que eu tenho que voltar para Marília também, né? Sim. São quase 400 quilômetros. Assim, eu queria deixar uma frase, assim, né, porque que eu ouvi e me gravou muito isso, assim, né, ficou gravada, assim, né, que a gente chega numa etapa, e eu estou numa etapa da vida, assim, que eu não tenho, assim, o que eu vou pensar amanhã? Se hoje eu não vi nada desses projetos de procurar editora, coisas assim, né, então, profissionalmente, tenho muitas coisas na minha vida, né, e trabalhei muito, continuo trabalhando, fazendo as coisas. Hoje recolho material de educação para fazer trabalhos em madeiras, tudo. Mas assim, então assim, a gente tem que viver esse momento agora. Até a sugestão desse livro que foi feito hoje, o lançamento da antologia Nosso Tempo, eu queria essa sugestão do Nosso Tempo, porque é muito comum a gente falar assim, na minha época. Poxa, minha época é hoje, eu estou vivendo. Aí quando eu vi lá que estavam dando sugestão, eu falei, poxa vida, né? Vamos dar o nosso tempo, que é hoje. E hoje saiu essa antologia da FEPESP, né? Eu ainda não li ainda todas, mas deve estar maravilhosa, estou levando meus volumes para casa para ler e até para doar para alguém. Né? Mas assim, então é assim, importante hoje a gente viver esse momento, assim, dessa etapa da vida, sobrevivendo os dias, porque também está difícil. Mas eu sempre digo assim, eu gosto de cuidar
das minhas flores, dos jardins da minha casa, né? Meu tempo ali, ó, esquece hora quando eu estou mexendo com meus coisas, né? Até viola caipira eu estou tentando aprender a tocar depois de toda essa idade aí. E é difícil, mas falta de educação, de dedicação. Mas eu tenho uma frase assim, que eu sempre gosto muito, que é essa frase, ó: vamos cuidar dos nossos jardins, que as borboletas retornarão. Eu acho isso verdade. E aproveitamos para deixar um convite a você, que é nosso associado e que é escritor, e que ainda não teve a oportunidade de participar desse projeto, entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura e será um prazer tê-lo aqui conosco. E você, que é nosso associado, mas não é escritor, não deixe de participar conosco, inscreva-se no nosso canal, dê um like, um joinha e participe juntamente conosco. Até o próximo programa.